eu sou Simone de Loyola, coordenadora de formações do Conselho do Laicato da Diocese de Uberlândia, e hoje estamos aqui com o nosso último episódio do Momento do Voto Cidadão. E para encerrarmos com chave de ouro, estamos aqui com o professor Edilson Gracioli. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, professor, e muito obrigada por aceitar e por disponibilizar o seu tempo para estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Simone, é uma satisfação, inclusive, ser entrevistado por uma ex-aluna, né, da Universidade Federal de Uberlândia, a você que nos acompanha pelas redes sociais. Também vamos procurar aqui desenvolver um pouco alguma reflexão que seja, ao mesmo tempo, numa linguagem acessível e que transmita um conteúdo que é próprio da minha área, né, a ciência política, a sociologia. Sim, é uma honra muito grande realmente estar aqui com um professor, um ex-professor, que fez parte da minha formação. E um pouco antes de começarmos as gravações, eu comentei com ele que eu entrei muda e saí calada da universidade. E eu sempre comentava com ele, na época, que eu sempre fui uma trabalhadora, né, e dividia o tempo aí, dos estudos com o trabalho. Mas eu vim me desenvolvendo com uma preocupação muito grande, professor. É que o conhecimento que a gente adquiria lá na universidade, nos bancos acadêmicos sobre política, que esse conhecimento pudesse chegar à população. E, por vezes, eu olho para a realidade, a nossa realidade política do nosso país, eu vejo quanto que as pessoas carecem de formação e informação. Estamos aí às vésperas das eleições municipais, e as pessoas, eu vejo que elas não conseguem ainda compreender que a política ela está a serviço do bem comum, não é? Embora pareça romântica essa visão, mas a política é essa a essência. E, primeiramente, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a política, o que é a política na nossa vida. Pois é, a própria palavra polis é um termo grego que significa cidade. Então, na origem, na definição etimológica do sentido da palavra, política diz respeito às decisões que afetam a vida de uma comunidade. Então, cidade aqui não suprime, não elimina o espaço rural. Tem a ver com o campo e com a cidade propriamente dita. Mas eu quero dar um grande salto dessa definição conceitual da palavra política, lá da Grécia Antiga. Eu quero dar um grande salto para o século XIX. Porque quando nós falamos em voto cidadão, isso pode parecer algo óbvio, mas não é. Até o século XIX, até meados, quase final do século XIX, eu estou falando, portanto, de 1850, 1890, até essa época, só podiam participar da votação para escolher quem iria participar, quem iria exercer a representação política, os filhos da burguesia, a própria burguesia e uma aristocracia decadente. Foi o movimento operário no século XIX que pautou nas lutas sociais, que pautou as bandeiras do voto universal e da possibilidade de se ser votado. Eu lembro aqui, por exemplo, de um documento muito importante da Igreja Católica, Rerum Novarum, de Leão XIII, publicado em 1891. Rerum Novarum é uma expressão latina que quer dizer das coisas novas. Sim. Quais eram as coisas novas à época de Leão XIII? O movimento operário, o socialismo, o anarquismo, o liberalismo. Foi nesse contexto de luta social que começou a ser obtido o direito de votar e de ser votado. Até aquele momento, o voto era censitário, ou seja, só podia votar quem tivesse um determinado patamar mínimo de renda e de riqueza. Sim. Então, essas conquistas que vieram do século XIX, e o voto feminino foi conquistado um pouco depois, no Brasil foi na década de 1930, já no século XX, né? Século passado. Nós estamos no século XXI. Sim. Portanto, eu estou falando de algo que remonta a 150, 180 anos, se pensarmos no direito de votar. Mas esse direito de votar foi estendido às mulheres no século XX, portanto, há menos de 100 anos. 1932, 1934,
está exatamente há 90 anos. Então, essa conquista política ela é relativamente recente. O problema é que, se a política não produzir melhoria nas condições de vida das massas, da maioria da população, o próprio ato de votar e de ser votado passa a sofrer de uma falta de credibilidade. É o que nós vivemos hoje. Quer dizer, a relativização da democracia, o crescimento de movimentos de extrema-direita, de movimentos de inspiração fascista, de crítica às instituições políticas, embora nós tenhamos que reconhecer que, muitas vezes, as instituições políticas e aqueles que são eleitos não ajudam muito a aumentar a credibilidade, mas isso é perigoso, porque nós vivemos essa situação de crescimento de movimentos extremistas e isso nos leva a um risco, né, de supressão da própria democracia. Perfeitamente. E falando desse direito de votar e ser votado, por vezes as pessoas não compreendem esse que é votado. E existe uma descrença muito grande que esse que é votado que não representa os anseios da população. E aí daremos um salto, né, já para a nossa democracia, para a nossa república, o vereador, o prefeito, que são aí os representantes do município, que estão mais próximos da gente, que o senhor pudesse falar um pouco a respeito desse representante, o que ele representa para a população e como acessá-los. Essa é uma questão muito importante, porque me permite entrar no desenho, na configuração do nosso sistema político. Então, por exemplo, dia 6 de outubro agora nós teremos, em primeiro turno, para a grande maioria das cidades, o único turno. Em algumas cidades, dependendo do número de eleitores, haverá também um segundo turno, caso ninguém que dispute a prefeitura consiga metade mais um dos votos válidos. Depois eu explico um pouquinho melhor isso. Mas nós vamos ter duas eleições. Uma eleição para a escolha de representantes políticos da população. A outra eleição não é para representante. Então, do que nós estamos falando? Quem é que representa o eleitorado, o cidadão, a cidadã, aquela pessoa que vota? É quem faz parte do poder legislativo. No âmbito do município, você escolherá vereador ou vereadora para te representar no sistema político dentro da cidade. Se a eleição fosse geral, isso se estenderia para deputados na Assembleia Legislativa, deputados na Câmara Federal e senadores no âmbito do Senado. Então, representante político é quem faz parte do poder legislativo. Repito, no âmbito municipal, vereadores e vereadoras. Há uma segunda eleição, que é a do chefe do poder executivo. Prefeito ou prefeita é que ocupam no âmbito do município essa função. Isso é importante da gente distinguir desde logo, porque tem muitas candidaturas ao legislativo, tem muitos candidatos a vereador, a vereadora, que confundem as coisas. Isso confunde a própria cabeça do eleitor. Ele faz a sua campanha prometendo que vai construir isso, que vai fazer aquilo. O âmbito de atuação, as formas de atuação do vereador não são aquelas da chefia do executivo. Então vamos discutir um pouquinho essa diferença, Simone. Sim. Quem se elege para a Câmara Municipal tem 3 tipos de atuação típicos. Primeiro tipo, as ações institucionais. Vai fazer projeto de lei, vai sugerir que o prefeito faça isso ou faça aquilo, vai fiscalizar o Poder Executivo, vai estabelecer diálogo institucional com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, na defesa da cidadania, na defesa dos direitos da cidadania.
é o âmbito da atuação institucional. Além disso, ele é um representante político. É perfeitamente possível uma candidatura vereadora, se pautar por determinadas bandeiras, determinadas pautas. Faz sentido, ele é representante daquela concepção. Né? Ele pode, por exemplo, defender o direito à moradia popular. Ele pode, por exemplo, defender os direitos das chamadas minorias. Uma série de temas. Ele pode defender que a saúde seja melhor, que a educação seja inclusiva, seja democrática, sem discriminação? Pode. Ele também pode defender o contrário. Ele pode defender um pensamento mais conservador ou mais ligado a uma lógica de mercado. É legítimo. Porque a sociedade civil, o conjunto das pessoas e das instituições é diverso. Então, a representação é a segunda forma de atuação do parlamentar, do membro do parlamento, do membro do legislativo. Tem uma terceira forma que não é todo mundo que se elege que faz, que é representar um programa político do seu partido. Por que eu estou dizendo que não é todo mundo? Porque, infelizmente, no Brasil, dos mais de 30 partidos registrados no TSE, se eu não me engano, são 36 atualmente. Esse número muda a cada ano, né? Sim. Mas uma boa parte não é, de fato, partido político. São legendas de aluguel, criadas ao sabor e conveniência e interesses de grandes lideranças políticas, não necessariamente com distinções programáticas ou ideológicas. Mas, para quem for filiado a um partido que não é legenda de aluguel, esse partido tem um programa. E é correto nós esperarmos que vereadores, vereadoras eleitas se relacionem com o programa do partido pelo qual se elegeram. Isso é uma expectativa, né? Entendi. Agora, o chefe do Poder Executivo tem outras funções. O que é administrar uma cidade? É distribuir recursos para serviços, áreas, ações de interesse do povo. Não é isso? Muito bem. O orçamento, que é a peça mais importante para haver uma administração, quem é que aprova o orçamento? Qual é o poder no âmbito local que aprova o orçamento? Ou seja, a previsão de receitas, a destinação das despesas, é o poder legislativo. E quem executa o orçamento? Em tese, o chefe ou a chefe do Poder Executivo. Sim. Prefeito ou prefeita. Então, nós temos funções aí bem definidas. A chefia do Executivo, prefeito ou prefeita, deve executar, ele propõe o orçamento. A peça orçamentária, anualmente, é enviada à Câmara. Tem a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que ela é apreciada mais ou menos ali na metade do ano, anterior ao exercício. E depois tem a LOA, Lei Orçamentária Anual. A Prefeitura envia a peça orçamentária, mas a Câmara Municipal tem poderes para alterar. E, muitas vezes, os parlamentares não exercem esses poderes. Eles se curvam ao que vem do Executivo de maneira subserviente. É uma pena, porque é neste momento que vereador e vereadora podem e devem interferir na peça orçamentária. O sistema político brasileiro hoje conhece uma distorção gravíssima, que são as emendas impositivas. O que quer dizer isso? É uma fatiazinha, porque não é grande, é uma fatiazinha do orçamento que é distribuída entre os parlamentares e eles destinam, vai para cá ou vai para lá, faz isso, faz aquilo. Essa não é função de vereador. É uma distorção. Em primeiro lugar, porque confunde o que é papel do Executivo e o que é papel do Legislativo. Em segundo lugar, cria um balcão de negócios. Porque a chefia do Executivo, muitas vezes, segura as emendas
exigindo que a Câmara aprove projetos que o Executivo quer que sejam aprovados. É a política do toma lá da cá, mas não no sentido de Francisco de Assis, é dano que se recebe da generosidade, é no sentido da barganha. E também existe um problema da baixa eficiência, porque as emendas, o que quer dizer emenda impositiva? Aquilo que estiver destinado para a indicação onde se gastar por parte de vereadores, impositivamente, obrigatoriamente, o prefeito tem que destinar. Isso, às vezes, gera uma falta de eficiência, porque parlamentares podem propor ações com as suas emendas para questões que não são prioridades para a cidadania como um todo, para o povo como um todo, mas atende ao seu nicho de eleitorado, ao seu curral de eleitores e eleitoras. É interessante, porque são muitas informações. Então, E percebo que a população não tem conhecimento disso. A população se distrai com os entretenimentos que temos nas mãos. Mas, professor, existe algum meio, algum canal que a população possa estar de olho no que acontece com o bem público, com o patrimônio público? Sem dúvida. O nosso sistema político é uma democracia representativa. Então, nós vamos escolher agora representantes para o Poder Legislativo e governante para o Poder Executivo. Eles têm um mandato por tempo determinado, 4 anos. E só vão perder o mandato se forem alvo de algum processo de improbidade administrativa ou de irresponsabilidade que culmine num impeachment, por exemplo. Mas, além da democracia representativa, nós temos outras 2 possibilidades de democracia. Nós temos a possibilidade de uma democracia participativa. E aqui o pensamento da doutrina social da Igreja é muito rico. As encíclicas papais, as conferências episcopais, desde Puebla, desde Medellín, as que vieram posteriormente, estimulam que o povo cristão se informe da política, participe dos conselhos de saúde, dos conselhos de educação, dos conselhos de cultura. Porque se nós entregarmos a vida política só para os poderes instituídos, Câmara Municipal e Prefeitura, nós abrimos mão da participação ativa. Então, a democracia participativa ela é muito importante. Então, acho que esse é um espaço também para que a gente estimule o povo cristão a se informar e a atuar. Não para fazer com que a vida pública seja imagem e semelhança da sua fé. Aí nós estaríamos diante de um fundamentalismo religioso com pretensões teocráticas. Isso é muito perigoso. Eu gosto sempre de lembrar o que Jesus falou: a César o que é César, a Deus o que é de Deus. Não vamos misturar igreja com Estado. As visões religiosas são importantes porque elas são visões de mundo, e é claro que quem é cristão vai atuar na política a partir dos seus valores e de sua visão. Mas nós temos que ter a consciência da importância do Estado ser laico. Mas voltando à sua questão. Então, além da democracia representativa e da democracia participativa, existem mecanismos de democracia direta. A Constituição brasileira prevê, por exemplo, plebiscito, referendo. São instrumentos em que diretamente o eleitorado é chamado a opinar. Você quer isso ou aquilo? É um plebiscito. Olha, foi aprovada aqui uma lei, mas só vai entrar em vigor se a população confirmar. Isso é referendo. E ainda a Constituição prevê, vale para o município que eu vou falar agora, ela prevê que determinados assuntos podem ser discutidos por meio de projetos de lei de iniciativa legislativa popular. Um número mínimo de eleitores e eleitoras elaboram um projeto de lei, protocolizam na Câmara Municipal e ele será apreciado dentro da tramitação na Câmara. É uma forma híbrida de democracia
direta com a representativa, porque a iniciativa é popular, a apreciação é institucional. Então, informar-se sobre a vida política, saber daquilo que se faz com os recursos públicos e acompanhar as gestões e o mandato de quem você elegeu. Eu vou citar um dado aqui, Simone. Um dos mais importantes cientistas políticos do Brasil, Jairo Nicolau, ele tem uma pesquisa, ele tem muitas obras sobre o que nós estamos discutindo aqui, mas ele tem uma pesquisa sobre a eleição de 2014. E ele constatou o seguinte, que isso com pesquisa empírica, né? 45 dias após a escolha de quem faria parte da Câmara Federal, 46% dos eleitores já não se lembravam em quem tinham votado. Isso é uma tragédia. No próximo dia 6, você escolherá o representante, a representante política tua. E como é que é isso? Você não se lembra em quem você votou? Você votou pegando um papelzinho a caminho do local de votação? Aliás, de novo, nós corremos o risco de ter um derrame de material eleitoral próximo aos locais de votação na madrugada do dia 6. Denuncie. Isso é ilegal. Então, são muitas formas de participação política. Todas elas começam e exigem informação. Porque não tenhamos dúvida, não existe vácuo no poder. Abster-se, não votar, pode ser que você entenda que seja uma forma de protesto, mas isso não vai gerar eficácia nenhuma, porque a composição da Câmara Municipal e a escolha da chefia do Executivo, essas coisas acontecerão mesmo sem o seu voto. Então, não votar é uma forma de fortalecer o voto de quem exerce o direito. Pense nisso. Exatamente, por isso a informação ela é fundamental. E uma outra coisa também que a gente percebe muito a população falar, elas votam às vezes por uma bandeira, por uma representatividade, principalmente as chamadas minorias. Votam em candidatos que levantam uma bandeira, mas depois a população fica decepcionada que vê aquele seu candidato, que foi eleito, fazer uma coligação, se aliar com algum representante que às vezes é o oposto da bandeira. E as pessoas falam, puxa vida, mas como? Então eu gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito dessas coligações, que os políticos precisam fazer, fazem por algum motivo para se manterem no poder, na verdade. Na verdade, Simone, são duas situações diferentes sob o mesmo guarda-chuva. Vamos imaginar o seguinte: elege-se um prefeito, uma prefeita de uma determinada proposta política, mas a composição da Câmara, às vezes, tem uma maioria hostil ao programa eleito. Isso coloca uma situação que é a diante da inexistência de uma maioria parlamentar vinculada à proposta vencedora para o Poder Executivo, é necessário um processo de coligação. Aliás, muitos países que têm um sistema parlamentarista têm essa situação colocada. A chefia do Executivo pode ter uma visão, mas a composição do parlamento, que veio das mesmas urnas, tem outro desenho. Esse é o momento de estabelecer uma coalizão. A política institucional ela é o espaço do diálogo, da composição. Isso é legítimo, isso não está errado, agora deve ter limites, né? Eu até sou favorável a processos eleitorais em que a votação seja por lista partidária, mas isso é um tema que a gente pode desenvolver em um outro momento. O problema é quando, dentro dessas negociações, entra aquilo que nós chamamos de negociata, que é um termo pejorativo. É um tipo de negociação de barganha, do toma lá, dá cá, do é dando que se recebe.
Vejo que há alguns minutos eu falei do mau uso das emendas impositivas, muitas vezes é o que acontece. Então, por isso que o voto tem que ser muito responsável. É importante que o eleitor, a eleitora, sejam motivados na escolha do seu representante político e do seu governante pelo mesmo critério programático, ideológico. Pode até ser de bandeiras, não tem problema. Mas é preciso que ele vote em candidaturas ao Executivo e ao Legislativo que confluam para aquela visão, aquela concepção que você tem. Porque, senão, eu vou fazer um uso livre de um termo próprio da área da psiquiatria, senão você elege um sistema político esquizofrênico. Para cá vai de um jeito, para lá vai de outro, e aí a gente fomenta a negociata ao invés da boa negociação. A negociação na política institucional é uma exigência, não tem como não se negociar. Agora, é preciso ver os limites disso. E é esse entendimento, né, que as pessoas precisam ter, porque às vezes olham para a política e não compreendem essa negociação, esse diálogo que precisa ser feito. O espaço da política ele é diverso. E, para além de ser diverso, ele trabalha com recursos materiais. E que a gente sabe que todos querem acessar esses recursos materiais que são nossos. E para que nós tenhamos esses recursos, para que tenhamos os nossos direitos, né, exercidos, respeitados, precisamos ter conhecimento e acompanhar como que esses acordos são feitos. Por vezes, não é, professor, tem até candidatos que conseguem ser eleitos, mas se perdem lá dentro, talvez até por falta de conhecimento, por falta de apoio, não sabe como estar nesse meio político. Simone, essa sua questão nos remete ao problema do orçamento, né? É importante que, quando o Poder Executivo envia a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, Lei Orçamentária Anual, e essas duas peças, por sua vez, estão vinculadas a uma lei mais ampla, que é o PPA, Plano Plurianual, que, por sua vez, deve ser montado de acordo com o programa vencedor nas eleições para a prefeitura. Veja como é importante o programa do candidato. Quando o orçamento é enviado, é objeto de discussão, tem que haver audiências públicas, de preferência em horário em que o público possa comparecer. Não adianta nada você chamar uma audiência pública para sexta-feira, às 14h30. Quem é que pode ir? Gente aposentada como eu vai. Os assessores vão. Mas e a população? E os movimentos sociais? E as comunidades? Não vão. Porque é ali que se decide. Do orçamento do município, esse é um tema que a gente pode desenvolver também num outro momento, existem despesas obrigatórias. Folha de pagamento, tem que se gastar pelo menos X com saúde, pelo menos Y com educação. E existem as despesas discricionárias. Aquilo que é a critério do chefe da chefia do executivo e dentro do ordenamento legal, pode ir para cá ou ir para lá. Debater o orçamento, conhecer o orçamento, pode explicar, por exemplo, se o município tem ou não política habitacional. Saber se o município abraça ou não projetos dos outros entes federativos, traduzindo em miúdos, dos governos estaduais, do governo federal, né? Uma prefeitura que, por exemplo, não tenha o SAMU, está abrindo mão de recursos da área da saúde. Está correto isso? Às vezes, por uma picuinha de natureza ideológica, por uma divergência partidária, quem paga é o povo. Então, a participação política ela é anterior às eleições, ela tem que ser posterior às eleições, e ela também se expressa pelas eleições. Então, no próximo dia 6, nós teremos a possibilidade de interferir na composição da Câmara Municipal, da chefia do Executivo,
mas a atuação política vai exigir todos esses outros mecanismos aos quais eu fiz menção anteriormente. Perfeitamente, professor. Nós queremos agradecer muito. A sua contribuição foi preciosíssima. Encerramos aí esses episódios. Foram aqui conosco no Reconciliar foram 5 episódios, mas o pessoal da Comissão de Justiça e Paz trabalharam 6 episódios, e riquíssimos todos. E nós temos sempre dito aqui, e todos nós, independente da nossa classe social, da nossa crença, é algo tão simples, tomar a decisão de olhar para o representante, olhar. Política não é algo que devemos terceirizar, que não é para nós. Até o propósito aqui do programa Reconciliar é trabalhar a questão de leigos e leigas. E ser leigo, ser leiga, não quer dizer ser um desinformado, não especializado, então eu vou delegar para outro. Não. Nós temos uma responsabilidade, enquanto cristãos, falando aí, mas mesmo os não cristãos, de olhar para a vida pública, olhar quem nos representa. Não é? Observar, olhar o programa do seu candidato, não só partir para ideologias e brigar entre nós, porque afinal de contas estamos todos no mesmo barco. A consequência do meu voto, do seu voto, ou do meu não voto, do seu não voto, é para todos, não é? Para todos nós. Então, acredito que as pessoas aí conseguiram um pouco de informação para poderem pensar, refletir e, com certeza, ter um 6 de outubro mais consciente. Eu que agradeço, Simone, e eu só concluo com uma reflexão me reportando a um versículo evangélico, né, dito por Jesus. Os filhos das trevas parecem ser mais espertos que os filhos da luz. Quando você não se informa, quando você abdica da participação política, quando você se fecha no seu mundinho, você está permitindo que os espertalhões se sobreponham à decência e ao que tem a ver com o interesse público. Muito obrigado pela oportunidade, eu estou à disposição para outros espaços que a gente possa contribuir.